Meus cumprimentos. O tema Fernando Pessoa. O dividido Fernando Pessoa. Fernando Antônio Nogueira Pessoa. Fernando Pessoa. Se é difícil falar de uma pessoa, penetrar no seu íntimo, senti-la e transmitir seus sentimentos, imagine quando essa personalidade é dividida e subdividida, como aconteceu com o poeta português Fernando Pessoa, que tinha, no mínimo, 5 heterônimos, cada qual com sua biografia, seu mundo, seu estilo. Ele mesmo, Fernando, uma caudal de vibrações humanas e poéticas, uma sensibilidade tão à flor da pele e das ideias, que muitos chegaram a dizer nas raias da exuberância sobrenatural. Foi quem marcou a mais forte presença na poesia portuguesa e europeia nesses últimos anos do último milênio, ou melhor, em nosso século. O texto ainda foi escrito no século passado, já que ele começou a escrever e a publicar português a partir de 1912, numa espécie de reencontro com suas origens lusitanas. Fernando Pessoa influenciou muito dos seus contemporâneos e continua até hoje arrastando uma falange de adeptos cada vez maior. Para o crítico Oscar Lopes, Fernando Pessoa, abre aspas, é a mais importante personalidade das tendências pós-simbolistas portuguesas. Para João Gaspar Simões, abre aspas de novo, Pessoa tornou-se o mais imitado dos nossos poetas modernos, porque exprimira penetrantemente certas contradições inerentes à sua camada, numa altura em que elas estavam latentes. Quando ainda se fingia acreditar em certa sinceridade ou sentimentos poeticamente expressos, em certos ideais ou emoções teoricamente caritativas ou cívicas que, no fundo, se havia esvaziado de qualquer conteúdo concreto, cotidiano ou intimamente pessoal. Fecha aspas. Na sua poesia, tudo isso se ironiza e problematiza com uma justeza inexcedível de tom lírico, porque Pessoa opõe-se à metafísica sentimentalista romântica, que abstrai a sensibilidade da razão, o que em mim, abre aspas, o que em mim sente estar pensando, é preciso fingir para conhecer-se. Pessoa fez uma distribuição de sua obra por vários heterônimos e tem dado, por isso, ensejo a numerosas discussões sobre a sua unidade ou pluralidade ou sinceridade, já que foi um ser altamente contraditório. Na verdade, cada poeta de sua divisão criadora corresponde a um conjunto de posições polêmicas determinadas. Cada um com vida própria, cultura peculiar, sentimentos e problemas individuais, opondo-se ou identificando-se como seres humanos, portugueses ou universais. Como não é possível dizer tudo em um só fôlego e espaço de jornal, esse texto eu escrevi para jornal, eis algumas pinceladas sobre os principais e mais conhecidos heterônimos. Alberto Calheiro reage em verso prosaicamente livre contra o transcendentalismo saudosista, mostrando
que o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É contra o farisaísmo. Então, concorrentemente jacobino e devoto da poesia compassiva e sentimental. Calheiro apareceu em Fernando Pessoa com 30 e tantos poemas que ele escreveu de pé numa espécie de êxtase, cuja natureza o próprio Pessoa afirmou não saber definir se mediunidade, ditado por espíritos, psicografado, ou simples inspiração, que também pode ser mediunidade. Saiu daí o livro O Guardador de Rebanhos, escrito em poucas horas durante momentos de êxtase. Ricardo Reis exprime contra as concepções meramente abstratas de sobrevivência post-mortem ou de progresso humano, e em estilo que se pode designar como neo-arcádico, embora apresentando uma densidade de significado muito mais próxima do modelo horaciano. A antiga sabedoria epicurista, egocêntrica, de dores e prazeres prováveis. Ricardo Reis é, desde o princípio, um alto poeta formal de um alto refinamento artístico. Sentir-se apto a trabalhar a forma métrica ao verso à maneira dos que perpetuam na poesia lavrantes amorosos, requintados e astutos das formas e do virtuosismo estético. Ricardo Reis proporcionou à pessoa a primeira sensação de plena harmonia consigo mesmo e com a literatura. Álvaro de Campos prega nas odes em verso livre, entusiástico, a sabedoria futurista da sem-razão, da energia bruta, da vida jogada por aposta. Álvaro de Campos era uma mentalidade trabalhada pela civilização e pelo progresso. Engenheiro, ultrapassa de longe nas ambições até o próprio Fernando Pessoa. É, em verdade, o mais simulado dos heterônimos e, entre todos, o mais mistificadoramente concebido. Pretendeu formar uma nova escola e o conseguiu. Terminando. Desculpe-me você que me leu há muitos anos atrás e que me assiste agora, me ouve, se o assunto foi por demais erudito, tratando-se de apresentação crítica literária. Um dia, quem sabe, voltarei falando mais do homem Fernando Pessoa do que do artista e poeta, o Supra Camões, Fernando Pessoa.